Diga sempre menos que o necessário. Quando você procura impressionar as pessoas com palavras, quanto mais você diz, mais comum aparenta ser e menos controle da situação parece ter. Mesmo que você esteja dizendo algo banal, vai parecer original se você o tornar vago, amplo e enigmático. Pessoas poderosas impressionam e intimidam falando pouco. Quanto mais você fala, maior a probabilidade de dizer uma besteira. Essa é a quarta lei do poder da obra do Robert Greene. Essa lei é um ato contínuo das anteriores leis já trazidas aqui para vocês. E sucessivamente será assim. Sempre uma lei será um elo da corrente que irá se referir, irá sempre ter como consequência a continuidade das leis anteriores. E nessa lei em específica, é uma lei que traz uma conduta, traz uma forma de agir um pouco mais estratégica, que é reter informações, não sair proferindo, demonstrando, soltando verbos e palavras, achando que com isso você conseguirá ter um canto da sereia e controlar os outros. Não, aqui é uma postura ponderada, é uma postura de controle, de reter informações, de silenciar, de ponderar, de omitir. É uma situação, é uma postura, é uma atitude, uma estratégia no qual você controla a informação no jogo. A lei em si, ela traz algumas anedotas no qual pessoas de grande renome, como políticos, como guerreiros, ganharam fama pelo seu silêncio, pela sua falta de discursos eloquentes, de vocalização. Eram pessoas que sempre mantinham suas expressões fechadas, frias, enigmáticas, sempre com poucas palavras, nunca revelando muito, nunca transparecendo o seu interior para o exterior por meio do discurso. E com isso eram pessoas de difícil leitura. Você não conseguia ler uma pessoa que falava pouco e quando falava era incisivo, dominante, voraz. Uma pessoa que tem discursos sempre muito banais, sempre muito floridos, geralmente é uma pessoa que está querendo esconder algo e é fraca, acaba revelando sua fraqueza, está entregando informações, entregando sua identidade, não está sabendo lidar com o jogo do poder, não está sabendo controlar as relações, manipulando, persuadindo, controlando os ânimos. Essa pessoa está simplesmente divagando, soltando bordões pelos ventos. Então, essa lei do poder é uma lei para você saber conter o seu poder, porque tendo em vista que você já tem algum tipo de conhecimento, não é frutífero, não é vantajoso você sair bradando, sair expondo isso. Muitas vezes pode-se ouvir que é necessário sair falando, sair exprimindo aos quatro cantos conhecimento, força, virilidade. Nem sempre, nem sempre. Às vezes a omissão, o controle, esconder, ocultar, trabalhar de uma forma que não saia as suas cartas, né? Quem fala muito revela as suas próprias cartas, revela o jogo que está jogando. Então, você quando acaba jogando o jogo do poder e tem que lidar com essa questão de falar pouco, falar muito, saber onde, o que falar, com quem está falando, é uma postura de estratégia, de controle da situação, de não se deixar levar por emoções. Geralmente quem fala muito, quem tagarela, é uma pessoa que é mais controlada pelos apetites, pelas emoções, é uma pessoa que está totalmente inserida no sentimentalismo, na banalidade, no gracejo, no riso, no lúdico. Ela não está controlada, não é uma pessoa fria e racional. Uma pessoa fria e racional apenas fala em momentos oportunos, em momentos que a sua fala terá efeito
e o efeito foi previsto, foi calculado, foi ponderado. Porque se você sai falando, tudo o que você vai fazer, tudo que você planeja, todo o seu interior se exterioriza, ainda que mesmo que saia por forma de mentira, ainda que você profira mentiras, ainda que você seja um mentiroso, você não pode controlar a palavra. A partir do momento que a palavra sai, ela não volta. Então você acaba sendo um pouco de refém do discurso. Um pouco do que Sócrates, né, famoso filósofo grego, disse, né, por que ele era contra escrever livros, porque ficava registrado para sempre, ficava para sempre contido aquela ideia. Se ele escrevesse que defendia X, para todo sempre ele teria que defender X de alguma forma, porque ficou registrado. Da forma semelhante é o discurso, ainda que o discurso não fique registrado, mas você não consegue voltar atrás de forma imediata e definitiva a partir do momento que você proferiu algum discurso, alguma alegação. Então você tem que saber em que momento você deve jogar informações. Informações, pistas falsas, fumaça, todo esse jogo, toda essa ferramenta de estratégias do poder, você tem que saber em que momento irá jogar. Então, em alguns momentos, a postura inerte é a estratégia mais inteligente, a postura do silêncio. Aqui no livro, ele tem algumas frases que eu acho interessante, que é: não acumula poder quem joga fora a riqueza das palavras. Essa frase ela é muito sábia, muito inteligente, porque quem sai proferindo à torta e à direito discursos, palavras, sai ofendendo, sai elogiando, sai alegando ser dono da razão, fazendo afirmações sobre a realidade, sobre o mundo, não tem noção do poder que um discurso tem. E quando você contém isso e sabe utilizar, a palavra ela é uma moeda. Quanto mais contida, mais escassa, mais valiosa ela fica. Então é necessário saber em que momento se falar, em que momento omitir um juízo, omitir uma opinião, revelar uma informação. Quando você revela demais, as suas aparências já não são mais de grande valor, você se torna comum, fútil, você não é uma pessoa de apreço para os outros, porque você já foi revelado, as suas aparências já revelaram a sua essência, então nada mais há o que se buscar em você. Você já é uma ferramenta que exauriu. Lembrando que no jogo do poder, todos nós usamos e somos usados. Se você revela por meio de discurso ou de ações, mas nessa linha específica é por meio dos discursos, você acaba extinguindo a sua utilidade e você será uma ferramenta inútil. Você será ceifado do jogo do poder. Você não será uma ferramenta que pode vir a ter lucro, ter vantagens nas relações com os outros. Você será simplesmente sucateado, escanteado. Então é muito importante você ter essa cautela no trato com os outros, de você nunca entregar de bandeja o que eles querem, nunca revelar o seu ápice de uma vez, porque depois você não tem mais o que oferecer, entendeu? Sempre deixe uma amostra do que pode vir a mais, sempre essa curiosidade, instigue a quererem buscar mais você. Outra frase muito importante aqui é: o poder é de várias maneiras um jogo de aparências. E quando você diz menos do que o necessário, inevitavelmente parecerá maior e mais poderoso do que é. Aqui ele traz até uma outra anedota sobre a questão de lendas, sobre questões de pessoas que tinham uma história pelo entorno, que eram míticas, né, não eram reais, mas faziam engrandecê-la, e essas pessoas não saíam por aí falando. As outras pessoas falavam. Não fique falando de você se engrandecendo, contando vantagem. Deixe que a lenda cresça pelos outros. Se for por você, você será taxado de arrogante, de mentiroso, de farsante, ou até mesmo será cobrado por aquilo. Então, o seu mito nem será tão mítico, porque ficará como um débito. Deixe que os outros criem essa lenda e que você, com isso,
te cria uma atmosfera de poder, de insegurança, de incerteza. Insegurança no sentido de você causar a sensação de temor nos outros, as outras pessoas não saberem até que ponto você é tão poderoso. Quando você não revela tudo, as pessoas sempre ficam temerosas do que pode vir a acontecer, porque você não revelou. Então você é uma pessoa totalmente inexplorada, totalmente nova, totalmente desconhecida nesse aspecto do jogo do poder. Outra palavra, outra frase também, as palavras depois de pronunciadas não podem ser tomadas de volta. Porque eu mencionei, após você dizer, o seu discurso já foi proferido. De alguma forma você vai ser taxado e será cobrado por esse discurso. Você já foi preso pelas suas palavras, você é escravo das suas afirmações. E com isso, você terá trabalho para refutá-las, para mantê-las, você terá que manter aquilo, vai ter que ter toda uma parafernália, toda uma jornada hercúlea para lidar com esse discurso. Então, às vezes, falar demais, papaguear, não é interessante, não é produtivo. Outra frase também quanto menos você diz, menor é o risco de falar uma bobagem, ou até algo perigoso. Esse aqui é um ponto muito importante. Como eu disse, tagarelas, pessoas que papagueiam demais, geralmente estão no lúdico, nos gracejos, no sentimentalismo, nas emoções, estão totalmente controladas pelas suas paixões, pela alegria, pela raiva, pela sensação de grandeza, pelo ego. Não deixe o seu ego te controlar. Quanto menos você fala, é menos chance de você falar algo que seja ofensivo, que seja estúpido ou que seja uma informação valiosa. Você contém informações, você contém no seu discurso, dificilmente você será taxado de mentiroso, de traidor, de alguém agressivo. Então você terá uma atmosfera nos tratos, nas conversas sociais, em que a sua palavra é bem mais valorizada. Esse é um ponto também muito importante. Se você falar demais, o seu discurso não é valorizado, porque é um discurso banal. Você fala em todos os lugares, a sua voz ela é totalmente comum, ela é um grito da multidão. Agora, quando a sua voz ela é restrita a pontos cruciais, em momentos de tensão, em momentos de resolução, em momentos de tomada de decisão, na qual você assume a dianteira, toma o poder, toma as rédeas da situação, o seu discurso é totalmente ouvido, apoiado, louvado, até temido, no sentido de não terá tanto empecilho quanto um discurso de um falastrão. Então saiba lidar com essas situações de se calar e de falar. Tanto que no final da regra, ele até mostra situações que o silêncio não é tão interessante. Você também não tem que ser uma esfinge, uma múmia que não fala. A regra não prescreve a mudez. A regra prescreve não falar mais do que necessário. Então é necessário falar, mas não extrapole. Fale o necessário. Em algumas situações, na regra, ela prescreve aqui que não é sensato ficar calado. Às vezes pode levantar suspeita e insegurança. Então, em algumas situações, é necessário que você opine, dê seu parecer, fale um pouco. Então, em algumas situações, é necessário você ler para você dar a sua opinião, para não parecer alguém inseguro, para não parecer alguém que está apenas espiando, para não parecer um velhaco. Em alguns momentos, é sim importante você opinar, falar, ser ouvido, ter a sua voz dentro da ágora, mas deve saber ponderar a situação. Essa regra, ela é uma regra que prescreve uma postura de você saber ler situações e, com isso, lidar com a situação conforme o caso, para que você tenha o controle do fluxo de informações. Porque as informações elas irão ser transmitidas por meio das conversas, por meio dos diálogos. Se você fala demais, você está vazando demais as informações, vazando demais o conhecimento, que talvez não seja interessante. Você pode estar municiando o seu inimigo, entregando a sua posição, entregando o seu território, entregando
a sua fraqueza, alimentando um amigo traidor, qualquer elemento do gênero. E se você às vezes retém demais, você é visto de forma ruim, de forma negativa, você é um pouco sucateado do jogo do poder. Então é uma regra que, somada com as outras 3 anteriores, de não ofuscar o brilho do mestre, de não confiar demais nos amigos e aprender a usar os inimigos e ocultar suas intenções, essa regra é mais um passo na arte da negociação, da postura social, da conversa, da manipulação, do trato com as questões de poder, de relação, de política, de negociatas. Você conseguir ver o fluxo, o rumo dessas regras, você vai entender como que o jogo do poder funciona. Novamente, é um jogo de relações intersubjetivas. Não se trata de ser uma ilha, não se trata de buscar viver na Torre de Marfim, se trata de utilizar pessoas para atingir seus fins. Se trata de você conseguir conquistar poder e mantê-lo por meio das relações com outros, aliados, inimigos e terceiros que estão ao seu redor. Eu acho que essa regra ela é bastante interessante para os dias de hoje, principalmente esse mundo globalizado em que vários discursos são ditos, mídia social, redes sociais, todo mundo tem voz, a internet dá voz para todos, então saiba que não é porque você tem voz ativa e liberdade de expressão total, pode sair proferindo sua opinião, que é interessante e vantajoso para você no jogo do poder sair falando além do que o necessário.